Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá o momento que estiver nos acompanhando, estamos aqui novamente com o MMD Talk, o seu podcast de Direito, Atualidade e Empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, me encontra em @GutoRMarques no Instagram e neste momento somente no Instagram. Quem sabe novas mídias sociais me aguardam por aí. É aqui comigo novamente esta noite ele, o famoso platinado Jaime Matos, advogado do MMD Advogados. Tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos. Não é platinada, mas também reluz. Ela, a host deste projeto. Uma mera pitaqueira. Renata, advogada do MMD Advogados. Tu me encontra no Instagram, Renata Emidrer. Ex-patinadora, agora aqui conosco. Hoje, Jaime, vamos tratar do quê? Hoje nós vamos tratar de um dia muito importante, embora não esteja assim muito fixado no calendário, na mente das pessoas, da população, mas é o Dia do Cliente. Dia do Cliente? Que foi comemorado dia 15 de setembro. 15 de setembro, então, aproveitando o ensejo Dia do Cliente, vamos fazer, né, o nosso merchan. Nós aqui, clientes deles, @Nabaia Studios, @Bruno Schneider UB, quem nos coloca no ar aqui com qualidade. Valeu, Bruno. Valeu, Vini. Não fixado no calendário, Gêmeo. O que tu quis dizer com isso? Na verdade é o seguinte, ele está fixado efetivamente no calendário, mas ainda não está na mente coração, popular. No coração. Exatamente, no coração das pessoas, poucas pessoas sabem. Mas esse Dia do Cliente surgiu em 2003. E na verdade, eu vou até ler o nome do cidadão aqui. Quem criou isso aí foi o João Carlos Rego. Ele é um especialista em marketing e recursos humanos aqui no Rio Grande do Sul. E o que ele fez? Ele teve essa ideia porque esse período de setembro é um período bastante reduzido em termos de comércio. Então, para fomentar o comércio e as vendas, ele teve essa ideia. Então ele começou a redigir propostas de projetos de lei e mandou para todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul. E depois ele mandou para todas as assembleias legislativas de todos os estados. E aí a coisa começou a pegar um corpo, e no ano de 2019, em setembro, foi criado nacionalmente o Dia do Cliente. Isso demorou então 16 anos para que se tornasse uma lei nacional para criar esse dia. E é muito interessante porque é uma forma de tu prestigiar o teu cliente, que é, na verdade, no comércio e em prestações de serviço, qualquer negócio, é a parte mais importante do teu empreendimento, né? Para nós ali, por exemplo, no escritório, se não fosse os clientes, não teria justificativa nenhuma de ter aberto um negócio, né? Obviamente a gente é um setor completamente diferente do comércio, então a gente não, em regra, não pode fazer uma promoção de honorários contratar. No mês de setembro? Seria interessante, né? O Black Friday? O Black Friday, mas talvez eu acho que a B não ia achar muito interessante. Então a gente acaba não fazendo uma promoção efetiva para Dia do Cliente, mas eu achei interessante trazer para homenagear aqueles que são a essência do nosso negócio, né? E me diz uma coisa, Renata, o cliente tem sempre razão? No nosso caso, sim. Afinal de contas, nós vamos defender o que ele entende como tendo razão. Então, no nosso caso, nosso cliente sempre tem razão. Olha aí, hein? Eu acho interessante esse teu ponto de questionamento. Questionamento, Gustavo. Porque, às vezes, dentro do próprio direito, muitas vezes o cliente não tem razão. E eu acho que é muito importante tu sempre deixar muito claro para a pessoa. Já tive casos em que o cliente queria fazer um processo. E aí tu diz para ele,
tipo de processo é um processo que não tem boas perspectivas de êxito. Mas ele quer e te contrata para isso, então, bueno, aí tu vai fazer o processo, mas tem que deixar sempre muito claro para ele. Então, às vezes o cliente não tem razão. Não, eu sei, é interessante porque eu tenho para mim assim que historicamente se criou essa imagem, acho que num certo momento o próprio varejo trabalhou com essa figura, né, de que o cliente tinha razão. Exato. E enfim, tem que ser tratado com toda a cautela e todo o carinho que ele merece, porque afinal de contas o negócio existe em razão do cliente, mas essa máxima de que ele sempre tem razão também não pode ser uma verdade absoluta, claro. Porque o negócio não se sustenta e hoje até por uma questão de mudança do perfil de consumidor, do perfil do cliente, se existe esse espaço, né, para que tu traga justamente um contraponto na condição de vendedor, tu traga um contraponto e tu consiga cativar também a confiança do cliente e ele vai enxergar justamente aquelas tuas inflexões e reflexões que tu possa trazer, demonstrando às vezes que quem sabe mais para cá, quem sabe mais para lá, falando de uma forma geral no cliente, né? E eu digo assim, dentro do nosso negócio, ali dentro da prestação de serviços, o cliente ele vai te contratar à medida que ele te conhecer, entendeu? Que ele confiar em ti, que tiver, e principalmente assim, muitas vezes o cliente ele quer uma empatia, ele enxerga no profissional algumas questões que vão além da própria qualificação técnica. E eu explico isso contando 2 histórias. Isso que tu fala, Gêmea, de contar todas as tuas histórias é um pouco do que a gente debateu, do que precisa ter o profissional do advogado em episódios anteriores. Que é a questão da empatia, de saber se colocar no lugar do outro e saber escutar. Nós tivemos clientes ali no escritório que foram contratados, que eles nos contrataram a partir de momentos que não tinham nada a ver com o direito, né? Mas por questões de afinidade e que aconteceram fora do ambiente do escritório. Uma delas foi num evento numa credenciadora do Freio de Ouro, em Pinheiro Machado, em Dom Pedrito, e eu estava conversando com um cidadão que até então eu não conhecia, era amigo do meu primo, e conversávamos e encontramos várias coisas em comum, e a partir dali surgiram dúvidas dele em relação a questões de direito, e nós fomos conversando e avançando a prosa durante a noite, durante o outro dia, e a partir dali surgiu uma prestação de uma relação comercial, que também é uma amizade, mas isso aí perdurou. A gente até agora não é mais advogado deles, mas ficamos 7, 8 anos com esse cliente. Então, de uma situação, de uma afinidade, uma questão afim, que se formou uma parceria. E geralmente é assim que começa. Acho que essa questão da empatia e de tu conseguir enxergar um pouco essa identidade uma prestação de serviço acaba ficando ainda mais evidente, né? Mas no vendedor, de uma forma geral, facilita todo esse processo, né? E essa dinâmica, assim, acho que voltando de um ensejo maior do dia do cliente, né? É para se criar um ponto de venda num calendário que ali não teria tanto espaço para isso, mas para tu conseguir trabalhar mais uma data nesse sentido, né? Exatamente. De outra feita, assim, eu lembro de outra questão assim, que eu achei interessante. Nós tínhamos um cliente que esse cliente nos contratou por conta de uma questão familiar com o nosso sócio Luiz Otávio. Além do que, obviamente, havia também o conhecimento da nossa capacitação técnica para atendê-los. E durante o nosso contrato previa que a gente tinha que ir àquela cidade, aquele atendimento, aquela empresa, pelo menos uma vez por mês. E durante esse período a gente acabava indo numa determinada data que sempre coincidia com um evento social. Então a gente fazia o trabalho durante o dia, o atendimento, e à noite eles nos convidavam para esse evento social. Durante um ano, praticamente,
a gente participou desses eventos, na verdade um churrasco na casa de um deles, e desse contato, desse convívio, resultaram 2 outros clientes. Um deles persiste até hoje, o outro nos contratou por um processo pontual, mas são relações que se criam a partir desse convívio, dessa relação de confiança que as pessoas têm nas outras a partir de que conheçam aquelas outras pessoas. Né? Renata, o que tu poderia nos contar? Também essa questão do cliente, ela pode muito se originar das relações de amizade que tu tem com as pessoas, né? A gente tem alguns clientes que derivaram de longas amizades nossas, que passaram também por um processo de amadurecimento para que hoje se tornassem nossos clientes, e hoje a gente vem desenvolvendo alguns serviços em clientes que, por exemplo, são meus amigos de longa data e por uma necessidade acabaram nos contratando, e hoje a gente faz um serviço de assessoramento para eles, trazendo mais qualidade na decisão deles. A gente sempre pauta o nosso serviço dizendo que a decisão é do empresário, mas ele precisa saber quais são os riscos da decisão que ele toma. Então a gente apresenta todos os cenários e ele toma a decisão de acordo com o que ele entende sendo melhor para o negócio dele. Aquela gloriosa máxima do Merchan, né? Que me fugiu a empresa, mas confiança é a alma do negócio. Confiança é a alma do negócio. Jaime Matos, encerrando o nosso episódio por hoje, o que tu tem a nos trazer como dica cultural? A dica cultural hoje na verdade é um livro que eu li há um tempo atrás. Ele é um livro bem interessante, assim, conta a história de um ex-jogador de futebol. Hoje ele é comentarista esportivo e ele conta a história dele no futebol e depois na luta contra as drogas. Ele é um dependente químico, né? Então ele é bem interessante, assim, bem impactante também. Casa Grande e seus demônios, tá? Do Gilvan Ribeiro, que escreve as histórias contadas pelo Casão. Renata Dreyer. Aproveitando o dia do cliente, talvez usando uma das maiores vendas do público infantil feminino, minha indicação é o filme da Barbie, recentemente disponível no cinema de todas as cidades, porque foi um filme muito divulgado e muito procurado. Embora um público infantil tenha ido assistir o filme, eu acredito muito que o filme da Barbie ele não é feito para um público infantil. Ele fala muito sobre a questão do feminismo, ele apresenta a questão da Barbie enquanto Ken como um adjetivo, um auxiliar, um assistente, mas não como um personagem principal. E aí, no decorrer do filme, o Ken se revolta e começa a tomar posição, porque quando eles saem da Barbilândia, que é o mundo da Barbie, e ele vem pro mundo dos humanos, ele vê que aqui o homem é o protagonista e não a mulher. E aí ele aprende várias coisas e volta pra Barbilândia e faz muitas modificações na Barbilândia em que o homem passa a tomar a frente da sociedade, não mais a mulher. Então é interessante ver isso do ponto de vista comparado, obviamente, com a nossa sociedade e os lugares em que a gente ocupa. Então, no dia do cliente, talvez o mais vendido brinquedo do público feminino. Aí, ó. Bom, falando sobre cliente, até batendo com uma fala que tem sido repetida muito nos cursos ali que fizemos eu e o Jaime, o Luiz Otávio, agora estou fazendo mais um curso com eles. O Comendador, Jaime Matos. Mas o livro chama O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Não vou saber aqui dizer o autor. Eu tentei procurar, mas não consegui buscar. Mas tratando sobre a forma como a Disney cativa os seus clientes, que são mais do que clientes, né, são fãs. E, enfim, explica um pouco da trajetória de sucesso dessa companhia. Muito obrigado por mais esta presença de vocês aqui conosco. Daqui a 15 dias estamos de novo aqui neste bate-horário, neste bate-canal,
Como diz o Platinado. Curte, compartilha, te inscreve no canal. Tá certo. Boa noite. Tchau. Até mais.